Bom, o pessoal já começou a entrar na live, eu cancelei a live anterior para quem estava assistindo aí. Eu acho que agora consertou, vocês vão me falando aí se agora tá certo aqui, se não tá torto novamente esse vídeo, beleza? Então vamos lá, entrou o Cláudio Barbosa que está assistindo aqui, obrigado Cláudio pela audiência aí, a Jussara, o Jonas Penha de Araújo. Então pode chegar aí, moçada, vão mandando aqui as mensagens, vocês hoje vão participar desse bate-papo aqui no Jacaré. Para quem não está acostumado comigo aqui no Jacaré de Tanga, meu nome é Kleber Teixeira, também conhecido como Kleber Jacaré, e a gente vai bater esse papo aqui. Valeu, Maria, de São José dos Campos, cidade deliciosa aí do meu amigo Valdeci, um abraço aí para São José, o Cláudio Barbosa, tá ok agora, Cláudio? Beleza? Então vamos lá, moçada, vamos começar o papo de hoje. Boa noite, Gisele, boa noite, José, boa noite para o pessoal, a Maria Constante, que acabou de entrar aqui, turma de Joinville e Santa Catarina. Então vamos chegando na live, que o objetivo hoje é falar a respeito não só do Davi Alcolumbre, que a gente já publicou o vídeo lá, quem pôde ver lá no canal do Jacaré de Tanga. Um abraço aí para Natal, no Rio Grande do Norte, terra maravilhosa, pô, adoro Natal. E ontem foi o dia do nordestino também, a gente deixou aqui nossa homenagem, beleza? Valeu, moçada, falando aí que agora tá certo. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui na live, tá? Vou tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui para vocês. Hoje a gente vai falar da defesa que a Damares fez do presidente Jair Bolsonaro, desse mimimi aí da esquerda a respeito do absorvente higiênico. Um projeto da Tabata Amaral, né? A Tabata Amaral, que é a namoradinha do João Campos, lá o prefeito de Recife, né? Fazendo a turminha da lacração, o projeto do absorvente higiênico. Não que o absorvente higiênico não seja fundamental para as mulheres. Muito pelo contrário, a gente sabe que isso faz parte da saúde da mulher e a necessidade do absorvente higiênico. Mas veja só, nós estamos numa época de pandemia, onde todos os gastos do Ministério da Saúde estão voltados e concentrados hoje para o combate de uma doença seríssima. E eles me soltam lá na Câmara Federal um projeto de lei sem dizer de onde seria a contrapartida, de onde viria o dinheiro. Porque você tem que ter o dinheiro para arcar com essas despesas. E outra, quem está fazendo esse lobby dentro da Câmara? A quem interessa essa venda de absorventes higiênicos? A gente tem que questionar tudo isso. E a ministra Damares foi em defesa do presidente Jair Bolsonaro, tá certo? A respeito do quê? Sempre as mulheres menstruaram, segundo a Damares, o que é verdade. E aí, o pessoal resgatou nas redes sociais que o próprio Haddad, o famoso Maldade, havia vetado, quando era prefeito de São Paulo, um projeto idêntico semelhante. E a Dilma fez o mesmo. Em ambos os casos, porque não havia contrapartida, a dizer de onde sairia o dinheiro para esse combate, né? Para esse combate não, para esse incentivo ao absorvente higiênico para as pessoas de baixa renda. Então, o que a Damares disse? Esse momento é um momento de concentrar todas as atenções para o combate da pandemia. E é isso que está sendo feito pelo Ministério da Saúde. Mas não, eles aprovaram a legislação no Congresso Nacional, já sabendo que eles não estavam informando de onde vinha a contrapartida, portanto, colocaram uma casca de banana para o presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de que ele aprovasse, sancionasse a lei, sem dizer de onde viria a contrapartida. E quem responderia por este crime de improbidade administrativa? O presidente Jair Bolsonaro, não eles do Congresso Nacional. O presidente vetou e devolveu ao Congresso, justamente com essa justificativa. Não tem de onde sair esse dinheiro, de onde vai ser feita a contrapartida. E agora eles vão ser obrigados, para derrubar o veto, a dizer de onde vai sair o dinheiro. E assim o presidente da República está isento do crime que eles queriam imputar lá na frente, porque é assim que eles trabalham. Eles querem soltar as narrativas para a população brasileira, principalmente aqueles que não conseguem se informar direito, e depois colocar a culpa em cima do presidente da República. E nesse sentido, parabéns à ministra Damares Alves.
ela foi lá em defesa do presidente e mostrou e demonstrou, como mulher que é, o que estava por trás desse projeto. Coisa que a grande mídia, em momento algum, quis falar ou relatar. Pelo contrário, como sempre, condenando o presidente Jair Bolsonaro. A Edna Terezinha, um abraço aqui, Takahashi assistindo, né? E Jussara também falando, a Matilde, ou seja, nós estamos com muitas mulheres aqui nesse momento na live. E elas sabem mais do que ninguém da importância da saúde pública feminina. Só que nós estamos hoje no meio de um problema seríssimo de saúde pública, onde os recursos do Ministério eles têm que ser muito bem aplicados. Ora, a quem interessa este lobby? A quem interessa efetivamente colocar o presidente em risco? Eles estão fazendo de tudo e é nesse ponto que nós vamos falar no final da live. Hoje, para aqueles que estão nos assistindo, é dia de Campeonato Brasileiro. Então, os flamenguistas que estão aqui desesperados, né? Daqui a pouco vai ter jogo do Flamengo. A gente vai respeitar o horário de vocês, beleza? Porque também tem um momento de lazer. A gente tem que falar de política, mas a gente também tem que falar dos momentos de lazer. Mas olha, antes de chegar no horário do jogo do Flamengo, de vocês tentarem aí se distrair um pouco, relaxar, refrescar a cabeça com a família, vamos falar um pouquinho de política, pessoal. A gente tem que se informar e é através dos canais que a gente está conseguindo passar essa informação. Olha, outra coisa, vocês sabem, não sei se vocês viram a notícia hoje, tiraram novamente do ar o Twitter do Alan dos Santos, né? Já tinham tirado do ar o Terça Livre lá no YouTube, tiraram a monetização de alguns canais de direita e assim vai a banda tocando. Por que isso? Porque no fundo, nós levamos a informação até vocês. Somos nós hoje que fazemos a contrapartida a essa mídia golpista, essa mídia lixo, representada através de Globo e hoje a Bandeirantes. Também faz parte do esquema. Então, a gente que está aqui, olha, a Noêmia mandou aqui o parabéns para a ministra Damares, que está fazendo um trabalho exemplar no Ministério. Está fazendo um trabalho exemplar. Parabéns mesmo, ministra. E aí vamos falar agora, pessoal, da questão dos evangélicos. Vocês já perceberam o quanto essa turminha da esquerda odeia cristão? Vocês já perceberam o quanto eles se posicionam contra todas aqueles dogmas que nós temos, as questões todas da família, de Deus, da pátria? Por que isso afeta tanto esse pessoal? Por que eles se incomodam tanto quando você fala que vai colocar um ministro terrivelmente evangélico no STF? E aí a resposta é muito simples. Todos vocês sabem o que vem acontecendo nos últimos anos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Eles tentam a todo tempo destruir a família, destruir a base da sociedade. E o nosso país, a nossa sociedade civil, é basicamente cristã. E para que eles consigam objetivos deles, eles têm que ficar batendo o tempo todo na família e em Deus, na família e nas entidades que defendem a família, que hoje são as igrejas evangélicas. Então, se você olhar, o Silas Malafaia, que é o pastor Silas Malafaia, acabou de publicar um livro, mas descendo o malho no Davi Alcolumbre. E por que isso? Por que eles fizeram isso? Fizeram isso. Por que o Silas fez isso? Porque o Davi Alcolumbre vem segurando a sabatina do André Mendonça, né, ministro da AGU, que vai ser empossado ministro do STF, porque esta é a indicação do presidente Jair Bolsonaro. E eles vêm resistindo a isso. Por quê? Eles sabem que a entrada do André Mendonça significa mais um na corte a favor da família, a favor de Deus e a favor da pátria. E hoje nós temos uma corte no Supremo que não leva muito em consideração isso que a gente está falando aqui. Basta ver as defesas de alguns ministros ali em temas delicados como o aborto e tantos outros. Não é mesmo? Então, o Davi Alcolumbre, segurando como nunca aconteceu na história do país, há mais de 90 dias a sabatina de uma indicação do presidente da República. E ele conhece o regimento interno da casa. Ele conhece o regimento do Senado. Por que ele vem fazendo isso? Eu já vou falar não só do Aliança, como eu vou falar também
né, do partido agora, o tal do União Brasil, que acabou de ser instituído aí do PSL. Já vou falar para vocês. Mas antes vamos ater aqui da importância do André Mendonça no STF. E o porquê que vem segurando isso? A corte não pode trabalhar em número par. Por que ela não pode trabalhar em número par? Porque o voto de Minerva sempre tem que ser do presidente da corte. No caso hoje do Luiz Fux. Então, quando o plenário da casa se reúne, você tem 10 ministros decidindo e o ministro presidente, que no caso hoje é o Fux, ele dá o voto de Minerva. E o que acontece? A casa do Supremo Tribunal Federal está trabalhando há 90 dias sem um ministro. Desde o dia da saída do Marco Antônio de Mello, que a gente vem trabalhando com uma casa com 10 ministros, sendo que a composição é de 11. E o Davi Alcolumbre maliciosamente vem segurando isso. Bom, pessoal, aí o que aconteceu para quem não se inteirou? Embora, né, muita gente viu aí, está no top do Twitter e todos os canais, inclusive o Jacaré, soltaram o áudio do Davi Alcolumbre. Para quem não sabe, se vocês vão comentando aqui, né, o pessoal que está entrando, o Nildo entrou, José Lira agora também acabou de entrar, está assistindo. Se vocês não prestaram atenção ainda nas publicações que nós fizemos lá no canal do YouTube, nós soltamos o áudio do Davi Alcolumbre, vejam só, conversando com uma suposta amante do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que é o estado do Davi Alcolumbre. E o que tinha nesse áudio? Uma troca de favores. Quando era desembargador do Tribunal de Justiça lá do Amapá, este atual presidente do TRE, que se não me engano se chama Gilberto Pinheiro, se não me engano, ele fez uma troca de favores com o Alcolumbre. Como descobriram esse suposto caso, essa suposta amante dele lá, isso é o que relata a revista Veja, ele pediu ao Alcolumbre para que pagasse a esta amante uma espécie de seguro-desemprego por 2 anos, no valor de R$5.000. Em troca disso, o desembargador empregou a mulher do Davi Alcolumbre no tribunal, com um salário de R$8.000. E os áudios que foram gravados pela suposta amante de nome Tatiele revelam mais ainda que o Alcolumbre haveria dado um carro para essa mulher. Tudo isso através da troca de favores. Ou seja, uma sujeira completa. E esse Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado até pouco tempo atrás, hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Hoje esse cara é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E ele que vem segurando a nomeação do André Mendonça. Conseguiram prestar atenção no tamanho da trama? O que eles estão querendo com tudo isso? Eliseu, você está falando que está difícil defender o presidente Bolsonaro. Basta você olhar para os adversários dele que fica fácil. E eu vou falar nessa live aqui também, porque tem muita gente aí caindo na lorota da esquerda e reclamando, o gás está caro, a gasolina está cara, o custo de vida está caro. Vocês só esqueceram de perguntar o porquê que tudo isso está acontecendo. Vocês esqueceram de lembrar que foi o presidente Bolsonaro que disse que não poderia deixar a economia para depois. Isso tudo foi um jogo para justamente chegar agora e chegar nesse ponto em que as pessoas falam, tá difícil defender o presidente Bolsonaro. Tá difícil não, é muito fácil. É só você olhar para o lado e lembrar um pouquinho de quem estava lá atrás e o que eles querem novamente. Mas voltando no André Mendonça, é fundamental essa sabatina e a colocação do André Mendonça. Não só porque ele é uma pessoa do bem e terrivelmente evangélico. E quando se fala terrivelmente evangélico, é porque o André Mendonça tem estes conceitos, estes preceitos que nós defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. E aí, já tem o Tássio Marques lá. Então, se vocês pararem para pensar, o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 membros, vai passar a ter 2 membros nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. E mais, aonde está o desespero deles? Aonde está o desespero deles?
Eles sabem que o presidente se elegendo novamente em 2022, que é o que nós vamos fazer, nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro, nós o elegemos e nós vamos o reeleger. Nós que eu digo, não é o Jacaré, somos nós, eu, vocês que estão aqui. Porque hoje o povo não é mais trouxa. Hoje nós temos as fontes de comunicação, os canais independentes, e que eles tentam o tempo todo denotar como grupinho do ódio, disso, isso, daquilo, outro. Felizmente, o Jacaré de Tanga, felizmente, deixa eu clicar aqui, pessoal fazendo... Felizmente o Jacaré de Tanga sempre foi independente. Sempre foi independente e sempre defendeu aqui as cores da bandeira brasileira. Essa que está aqui, ó, acima da minha cabeça. Então aqui a gente vai falar a verdade. A gente não vai fugir de nenhum assunto. Então, o seu Batoré, o Davi Alcolumbre, vai ter muita coisa para se explicar depois desse feriado. E o Silas Malafaia, para quem não viu, vai lá e assiste. Assiste o vídeo que ele postou agora há pouco nas redes sociais dele. E vocês vão ver. Então, a gasolina cara não tem nada a ver com Fica em Casa, Edson? Verdade? Você sabia que o Fica em Casa não foi só no Brasil? Já que estão querendo tanto falar de gasolina, que é onde eles querem a saída agora, eles até esqueceram da pandemia. Porque viu que não colou, agora a saída é no gás de cozinha e na gasolina. Quem regula o preço do barril do petróleo, meu caro, é a OPEP, Organização do Petróleo, os países produtores de petróleo. Então, o barril do petróleo ele é cotado em dólar. E mais do que isso, quando falaram para ficar em casa no mundo inteiro, e que fizeram lockdown no mundo inteiro, a economia foi por água abaixo. E quando voltou a economia, era uma questão de lei de oferta e procura. Existe uma crise internacional de energia. Não à toa, até o Cristiano Ronaldo, há 3 semanas, não conseguiu encher o tanque do carro dele na Inglaterra, por conta de falta de gasolina. E se a Petrobras fizer aquilo que a Dilma fez lá atrás, e isso é o valor do presidente Bolsonaro. Acusam ele de tudo, mas ele não interferiu na Petrobras. Nem nos preços e muito menos meteu a mão na Petrobras, como eles fizeram lá atrás. Ou vocês já esqueceram? Esqueceram de quando a Dilma segurou artificialmente o preço do gás? O que aconteceu? Vocês já esqueceram que faltou botijão de gás no mercado e que as pessoas ficavam desesperadas esperando por um botijão na fila? Eu não esqueci. E logo em seguida teve o aumento tanto da energia elétrica quanto do preço do botijão de gás. E esses caras ficam o dia inteiro batendo 24 horas por dia batendo nisso. Mas eles não mostram. Vai falar para a Globo mostrar as filas que estão acontecendo neste momento na Inglaterra nos postos de gasolina. Vai mostrar o que está acontecendo na China com desabastecimento de gás. Não, isso eles não vão mostrar. Isso eles não vão falar para vocês. Mas nós aqui não temos medo de falar isso. Ah, aumentou? Aumentou. Tô sentindo? Tô. Como todo brasileiro, nós estamos sentindo. Mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de alerta do presidente Bolsonaro. Tá aí, o preço chegou. E o que aconteceu? As pessoas foram para a rua e agora o emprego está voltando. E eles têm que ficar batendo na tecla para a pessoa se sentir cada vez mais pressionada. É isso que eles vão fazer. Foi assim na Argentina com a Cristina Kirchner. Foi dessa maneira que eles ganharam lá. E vocês estão vendo o que está acontecendo com a Argentina. Nós vamos entrevistar aqui, mais uma vez, como já fizemos no passado, os imigrantes argentinos que estão se refugiando no Brasil. E aí, para pensar, turma. Acabou o dinheiro do Foro de São Paulo. A Venezuela foi para o buraco. A Argentina está no buraco. Só tem um país da América do Sul que não está no buraco, chama-se Brasil. E por que isso? Porque o presidente que está lá não está roubando e nem desviando dinheiro daqui para Porto de Mariel, em Cuba. Ou vocês se esqueceram das obras faraônicas feitas pelo Odebrecht aos custos do brasileiro,
que foram feitos fora daqui para alimentar justamente esses países socialistas que lá estão. É isso que eles estão querendo. Eles estão desesperados pela volta do poder e com muito capital estrangeiro nisso. Não se iludam. Hoje, infelizmente, vocês se lembram lá, para quem jogava futebol lá atrás, do nós contra a rapa? Somos nós da direita contra todos eles. E aí é que eu vou falar agora, já que a gente já citou do preço da gasolina, até pouco tempo atrás o vilão era a carne. Agora, o preço da carne não só estabilizou, como caiu. E vai cair mais, porque voltou a chover. Está chovendo nesse momento em São Paulo. Por que o álcool subiu também? Eu vou te dizer, porque o álcool ele é colocado através de lei dentro do preço da gasolina. E você tem um período chamado período de entre-safra, meu caro. É por isso. É justamente por isso. Agora, além de todos os preços que eu falei, na bomba de combustível, a gasolina custa R$2. R$2 é o que sai lá da Petrobras. Para pensar, pessoal. A Petrobras tem que ter um navio, não só a Petrobras, mas como todos os exploradores de petróleo, furar através de uma sonda, a não sei quantos quilômetros de distância em alto mar, puxar esse petróleo, transformar esse petróleo em gasolina e aí ela vende por pouco mais de R$2. E essa gasolina chega no posto de combustível a R$ 5,80 aqui em São Paulo, em alguns estados a R$ 7,00. Aí quando o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, fez uma conta que o governo do estado de São Paulo, através do seu ICMS, cobra o dobro daquilo que a Petrobras recebe de gasolina, pelo valor da gasolina, cobra impostos. Aumenta em 100% o valor só de impostos. E o que o governo do estado de São Paulo fez para produzir essa gasolina? Vocês se lembram lá atrás, para quem não se lembra da expressão, vocês sabem o que se chama o quinto dos infernos? É porque naquela época Portugal quis cobrar um imposto de 1/5, ou seja, 20% daquilo que a população produzia. E aí surgiu a expressão o quinto dos infernos. Pois é, só o nosso amigo Doriano aqui fica com 100% em cima do valor da gasolina, que a Petrobras tem que ir lá furar, produzir. E aí eu pergunto, é o Bolsonaro o responsável? Ele é o culpado? O que querem que ele faça? Interfira na Petrobras, aí cai a ação da Petrobras, vai começar o desabastecimento, fila de pessoas nos postos, e aí vão dizer, tá vendo? Culpa do Bolsonaro. Não tem jeito. Agora, se vocês aí do outro lado não se informarem e não tiverem competência para combater toda a fake news que essa esquerdalha podre, cafajeste faz, aí nós vamos estar em risco. Mas aqui a gente vai passar a informação para vocês atualizado, porque é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz. Bom, pessoal, eu prometi que essa live ia ser curta e que a gente ia falar exatamente aquilo que eles não querem ouvir. E aí eu vou finalizar com uma coisa muito simples. Este presidente que é atacado 24 horas por dia na mídia, hoje estava comendo pastel no meio da chuva em Peruíbe. E vocês sabem o que eu vi? Eu vi uma senhora de idade, humildemente chegando e pedindo ao assessor dele para bater uma foto com o presidente. E o presidente na barraquinha de pastel, tomando caldo de cana, parou de comer naquele momento para bater a foto com aquela senhora. Enquanto isso, nós vemos o outro cara que as pesquisas dizem que é líder, se escondendo para tomar banho de mar junto com a namoradinha no Ceará. É isso que eles não toleram. A população brasileira não é mais trouxa. A população brasileira não é mais idiota. Quando vocês veem aqui um palhaço falando um monte de palavra aqui que a gente não pode falar, que senão derruba a live, mas ele coloca na boca para falar, deixa ele falar. Vocês não vão conseguir mudar o cérebro de um demente. Esquece.
Deixa ele dar audiência para a gente. Mas vocês sim, quando tiverem um amigo, uma pessoa, como aconteceu recentemente agora comigo, que uma pessoa foi falar, mas o Lula sim, ele gostava de pobre. Falei assim, ele gostava tanto de pobre que ele manteve as pessoas cada vez mais na pobreza. Não esqueçam do vídeo em que esse vigarista, desse cachaceiro, falou com todas as letras, porque a gente chega lá e fala números, porque lá na Europa eles gostam de ouvir números, eu falo não sei quando, não sei nem quantas pessoas tem, mas a gente fala números. Se vocês gostam de ouvir mentira, ouçam o que um cachaceiro de 9 dedos, ladrão, vagabundo, condenado, fala. Agora, se vocês não gostam de ouvir mentira e querem encarar a realidade de perto, ouçam o que uma pessoa que defende Deus, pátria e família e que chegou a dar até sua vida por este país fala. Mas o Bolsonaro, ele é muito agressivo. Ele fala a linguagem que o povo gostaria de falar na cara daqueles políticos. E por óbvio, eles tentam o tempo todo, derrubar o presidente da República. Se vocês ligarem agora aquela Globo Lixo da Globo News, vocês vão ouvir 24 horas por dia os caras batendo. E o que aconteceu com eles? Tá aí, Galvão Bueno reduzindo o salário. Saláriozinho do Galvão Bueno, moçada, era de 5 milhões de reais por mês. Reduziu para 600 mil. Ainda assim, para falar um monte de porcaria, ser aquela porcaria que ele é naquela porcaria de Rede Globo, tá ganhando muito. Mas ele teve uma redução de 84% do salário. Agora, o William Bonner já está com o pezinho fora da Globo também, para quem não sabe ainda. Thiago Leifert já saiu. Continue batendo. Vocês vão ver. Vocês precisam da audiência do povo brasileiro. Mas vocês só recebiam a graninha que vinha do governo e que alimentava essa porcaria de emissora. E que hoje agora tem um monte de emissorazinha aí recebendo dinheiro de investimento estrangeiro também e que resolveu se voltar contra o Jair Bolsonaro. Se vocês forem assistir o tal do Da Pena, o cara fica o dia inteiro martelando na mesma coisa. Como se só agora a população brasileira tivesse dificuldade financeira. Então, pessoal, para quem está vendo essa live, a gente está agora, nesse exato momento, com 476 pessoas assistindo a live. On time. On time. Levem a informação até onde vocês puderem. Não deixem cair na conversinha e na lábia de quem já esteve lá e não resolveu nada. O presidente Jair Bolsonaro tem 2 anos e meio que assumiu a cadeira. 2 anos e meio. E desses 2 anos e meio, 1 ano e meio ele vem governando no meio da maior pandemia que o planeta já viu. E está lá, firme e forte, sem um escândalo de corrupção no governo. Com a sua família sendo atacada 24 horas por dia. Ou vocês esqueceram que a primeira-dama Michele Bolsonaro, que faz um trabalho brilhante junto à população com problema auditivo, é massacrada 24 horas por dia por esses covardes. Os filhos do presidente não podem piscar. O Jair Renan não pode postar uma publicação que já o garoto nem sequer está na vida pública e já tem gente querendo incriminar o menino respondendo por fake news. É assim que eles trabalham. E é assim que eles querem se manter no poder. Então, moçada, continuem firmes. Aqui no Jacaré, seja através de mim, seja através do Felipe, para quem não curtiu ainda, vai lá, curta a página do Felipe Lintz. O Felipe Lintz faz um trabalho maravilhoso aqui no Jacareditanga. É um garoto de ouro. Vai lá, curta o canal dele, curta a página do Felipe Lintz. E se vocês puderem, curta a minha também, Kleber Jacaré. A gente não vai deixar barato para a esquerda. Aqui, bateu, vai levar. Na mesma hora.
Ó, o discurso de ódio. Não, nós vamos responder com toda a coerência tudo aquilo que eles nos acusam. E eles nos acusam daquilo que eles são, que eles fazem. O dia que um esquerdista vier aqui dentro e falar algo que presta, eu vou ouvir. Mas até agora não prestei atenção em nenhum do que falou aqui. E vão atacar que nem papagaio, porque eles só repetem as mesmas coisas. Só repetem as mesmas coisas. Eles não têm argumentação. Então vão ficar aí gritando, gasolina, gás, é o preço do gás. Aí como o Gustavo Gayer, que é outro cara que faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, de Goiás, o professor Gustavo Gayer, ele fez um vídeo fantástico agora, mostrando só os erros de português da pátria educadora. Como ele falou, Paulo Freire deve estar feliz pela quantidade de jumento que ele conseguiu fazer. Né? Então vai lá ver como que eles escrevem faculdade, como eles escrevem universidade, como eles escrevem vírus. Dê uma olhada nesse vídeo do Gustavo Gayer. E aí você vê quem são esses caras. Bom, pessoal, essa foi uma live rápida. Eu vou respeitar os meus amigos flamenguistas que aqui estão, o pessoal do Corinthians, a turma toda que vai agora relaxar um pouco. Beleza? Meu nome é Kleber Teixeira, mais conhecido como Kleber Jacaré. Obrigado aqui pela audiência da Jaci Oliveira, da Rosiane, do Paulo Cunha. E Miriam, é isso aí. Eles vão ter que engolir Bolsonaro 2022. Beleza, pessoal? Deus, pátria, família e liberdade. Sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Amanhã tem mais.